Seja uma questão um pouco nostálgica, mas a questão que eu vou trazer aqui para vocês hoje é uma questão muito boa que vai nos ajudar a revisar vários conceitos, não só da física, mas da matemática. Então, bora pro vídeo. O primeiro passo aqui dessa questão barra revisão é o seguinte: olhem o tipo desse gráfico 1 e o tipo desse gráfico 2. É um gráfico, espaço por tempo é uma reta, tanto para o gráfico 1 quanto para o gráfico 2. Logo, se trata de um movimento retilíneo uniforme. E além do gráfico, a questão já informa pra gente a função horária, ou também chamada equação horária, para o gráfico 1. E antes que vocês se preocupem com essa treta de função, equação, fiquem tranquilos, tá? Quando a gente trabalha essa parte de função horária, equação horária, a gente pode tratar das duas maneiras, ou chamar de função horária ou de equação horária. Então, alguns pontos aqui desse vídeo, vocês vão me ouvir falar função horária e equação horária. Então, voltando aqui, a equação horária ou função horária apresentada no gráfico tá aqui, ó. E essa função horária nada mais é que a famosa equação do sorvete, já com alguns valores preenchidos. Eu vou colocar a equação raiz, tá? A equação do sorvete, que nada mais é que a equação horária, também chamada de função horária para o MRU. E se você tem dificuldade com esse assunto e como se forma a famosa equação do sorvete, a chamada equação horária do MRU, aqui no canal tem um vídeo mais chegadinho sobre esse assunto, tá? Vai aparecer aquele card esperto, mas assista depois. Olhem aqui a função que a questão informa para o gráfico 1 e a função horária do espaço para o MRU. Percebam bem que onde tem o S0, chamado espaço inicial, está sendo representado pelo valor 2 metros. E não é isso aqui, ó, que aparece no gráfico? O S0, que é a posição inicial, igual a 2. Até aqui, tranquilo. E percebam bem que para o gráfico 2, eu também já destaquei a posição inicial, tá? Esse eixo Y representa os valores da posição. Mas é óbvio que a gente vai precisar trabalhar primeiro com o gráfico 1, para aí sim brincar lá no gráfico 2. Meus amores, essa equação, eu vou retirar essa maquiagem física. No que eu digo física é em relação à matéria mesmo. Eu vou tirar essa maquiagem e eu acho que vocês vão reconhecer como vai ficar essa equação. Vamos lá. Daqui pra cá, o que eu fiz? Eu só inverti essa ordem. Em vez de colocar S0 mais VT, quando eu coloquei aqui para o outro lado, eu coloquei o VT primeiro, mais S0, para que a gente possa fazer as interpretações matemáticas. Porque aqui, ó, vocês lembram dessa equação? Y é igual a x mais b? Essa equação é a função do primeiro grau. Então, a função horária do espaço para o MRU, lá na matemática, a gente conhece como a função do primeiro grau, que a gente vê da seguinte maneira: y é igual a ax mais b. Ou seja, y vai variar em função de x. E na física, a posição final vai variar em função do tempo, sendo esse v no MRU o nosso termo constante. Esse terminho A, lá na matemática, vocês conhecem como coeficiente angular. O coeficiente angular é o termo que vai determinar a inclinação da reta. Nesses dois gráficos, por exemplo, vocês estão percebendo claramente inclinações diferentes, sendo lá na matemática um termo constante. E na física, qual é o terminho constante? Na função horária do MRU, tá? É justamente a velocidade. E como é que a gente calcula o coeficiente angular? É igual à tangente do ângulo de inclinação. Então, Débora, você está querendo dizer que o valor desse meio é o valor da tangente de alfa na interpretação matemática? Sim, exatamente. Mas calma, a gente está dando esse pulinho na matemática para fazer uma comparação com a física. Na física, esse meio é justamente o valor da velocidade. Como é que a gente calcula a velocidade mesmo? Não é ΔS dividido por ΔT? Então, vou mostrar aqui nesse gráfico. Afinal de contas, para calcular a tangente de um ângulo, é justamente o cateto oposto ao ângulo dividido pelo cateto adjacente. Vamos ver se é isso mesmo?
se o valor da tangente desse ângulo é o coeficiente angular lá na matemática, mas na física é o valor da velocidade? Será que tá batendo isso que a professora tá falando? Então vem aqui comigo. Eu vou mostrar aqui pra vocês um cateto oposto qualquer, tá? Porque eu posso colocar esse pequenininho, posso aumentar, tá bom? Lembrando que essa tangente é cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, então são valores proporcionais. Dependente do valor do cateto que você escolha, ele tem que ser proporcional ao cateto adjacente, tá? Então vamos lá? Vou pegar aqui, ó, esse valor. Então tá aqui, ó, a interpretação física junto com a interpretação matemática. Vem aqui comigo. Velocidade não é ΔS dividido por ΔT, mas olha aqui no gráfico. O ΔS não está representando justamente o cateto oposto ao ângulo? E o ΔT não está representando nesse gráfico justamente o cateto adjacente? Então tá fazendo sentido tudo que a gente revisou até agora. O valor da tangente do ângulo de inclinação é justamente o valor da velocidade, se tratando de um gráfico espaço por tempo. Não foi à toa toda essa revisão e análise do gráfico 1, porque essa mesma ideia nós vamos levar para o gráfico 2. Gráfico 2, espaço por tempo, e o gráfico é uma reta. Então se trata também claramente do MRU. Até mesmo porque, se fosse do MRUV, o gráfico espaço por tempo deveria ser uma parábola, o que claramente não é, tanto para o gráfico 1 quanto para o gráfico 2. Nesse gráfico 2 nós já temos aqui a posição inicial. Bom, para a gente modelar essa função, S é igual a S0 mais VT. O S e o T são termos que ficam em aberto na nossa função. Lembrando que a questão não quer que a gente calcule qual é o espaço final, qual é o tempo. A questão quer que a gente modele a função horária, tá? Muito cuidado com isso. Então vem aqui comigo. O S0, beleza, eu já tenho. Agora eu tenho que ir atrás de quem? Da velocidade. E para calcular a velocidade, eu tenho que ir atrás de quem? Da tangente do ângulo de inclinação, ou seja, da tangente de 2α. Para a gente poder dar continuidade nessa questão, a gente vai ter que lembrar de uma relação muito importante na trigonometria. Ó, tangente de A mais B é igual a tangente de A mais tangente de B dividido por 1 menos tangente de A vezes tangente de B. E é claro que aqui é muito válido aquele velho macetinho que vocês aprenderam na aula de matemática, que é o seguinte, ó, tangente de A mais B. Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija ao mesmo tempo. Só que no caso aqui em questão, essa tangente de A mais B vai ser tangente de alfa mais alfa. Por quê? Porque o ângulo de inclinação é 2α. 2α não é a mesma coisa que alfa mais alfa? Então eu vou fazer o seguinte, para que o print fique bem bacana, bem completinho, eu vou sair dessa tela rapidinho para que vocês possam printar e vou jogar a câmera mais para o lado. Então, vou sair daqui rapidinho, tá? E aí eu só separei 2α, não é a mesma coisa que alfa mais alfa? E aí, onde tem as letrinhas A e B, eu só substituir por alfa, alfa, alfa e alfa, tá bom? Onde tem alfa mais alfa, eu coloquei claramente o ângulo em questão, o ângulo de 2α. E onde tem tangente alfa, eu substituí por meio. Por quê? Lá no gráfico 1, não foi isso que a gente analisou? O valor dessa tangente representa a velocidade, que é igual a meio. E eu peguei essa informação do gráfico 1 e apliquei para o gráfico 2. Meio mais meio é igual a 1. E aqui embaixo, 1 menos meio vezes meio. 1 menos 1/4. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando da explicação e o que vocês estão achando da questão. É muito importante esse feedback de vocês para poder melhorar a didática e melhorar o conteúdo, tá bom? Daqui para cá, eu só apliquei o MMC, tá? Então, diminuir 1 menos 1/4, que é igual a 3/4. E aí, daqui para cá, eu só apliquei a divisão de fração. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 1 vezes 4/3 é igual a 4/3. Opa! Só que a tangente de um ângulo, dentro da interpretação física que nós vimos aqui nessa revisão, é justamente o valor da velocidade. Bom, agora com a velocidade, a gente vai poder modelar a nossa
função horária do espaço. Bora lá! E aí, fazendo as devidas substituições, temos S igual a S0. Aqui, qual é o valor de S0 mesmo? Tá aqui, ó, S0 igual a 2. Por isso, S0 igual a 2. Mais VT, qual é o valor da velocidade mesmo? 4/3. Tá aqui, ó, 4/3 de T. E por isso que o gabarito é letra C. Galera, eu posicionei um pouquinho melhor aqui a câmera para poder fechar esse vídeo, sair aqui da frente para vocês fazerem aquele print bacana. Se tratando do vestibular da UERJ, é uma questão que, na minha opinião, considerada difícil, porém extremamente interessante. Questão essa enviada, inclusive, por uma seguidora que sugeriu para trazer aqui para o canal. Então, se você tem alguma questão que você gostaria que eu trouxesse a resolução aqui para o canal, só mandar no direct do meu Instagram, tá bom? Então, não deixe de me seguir lá, manda aí a questão. Porém, eu peço paciência de vocês, não garanto postar com frequência, visto que eu comando o canal praticamente sozinha ainda. Eu faço acompanhamentos para concurso, resolvo explicando passo a passo, sua lista de exercício. Se você quiser, eu também tenho material para potencializar aí os seus estudos. Lembrando que para pacote de aula os preços são bem acessíveis, então se você está gostando do meu trabalho, não deixe de me seguir nas redes sociais, porque eu estou postando muito conteúdo gratuito, resolução em vídeo, materiais gratuito que vão otimizar muito seus estudos lá no meu perfil do Passei, tá? No banner do canal vem todas as minhas redes sociais. Se você for na bio do meu Instagram e clicar lá no link, aparece também. Eu tô colocando excelentes materiais, com teorias bem curtinhas, com dicas, bizus, exercício, gabarito comentado. Então não deixe de me acompanhar nas redes sociais, porque eu tô postando muito conteúdo de qualidade e gratuito. E outro detalhe que muita gente vem perguntando sobre as lives. No momento, eu tô na luta aí, tentando reunir público pra gente fechar essas aulas. E você que não tem condições de pagar uma aula particular, eu só te peço essa ajuda. Se você souber de uma galera que gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de didática, manda aí o link de algum vídeo para que a gente possa fechar aí esse grupo bacana e iniciar lives com aulas gratuitas. Exatamente, aulas gratuitas. Eu vou lançar enquetes no Instagram para que vocês participem, então é muito importante que vocês me sigam lá no Instagram, porque aí eu vou lançar as enquetes para saber o que vocês preferem, vou lançar ali os temas, vou lançar a caixinha de pergunta para que vocês possam sugerir. E a galera que não quiser esperar esse engajamento e quiser potencializar os seus estudos, já me chama no direct para a gente fechar aí um pacote de aula que sai muito mais em conta, sem sombra de dúvida, tá bom? Então é isso, galera. Mais uma vez, muitíssimo obrigada aí pela atenção. Até o próximo vídeo, valeu? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija ao mesmo tempo. Bacana, né? Pô, esse macete é antigo. Aprendi esse macete na minha época de pré-militar. Não esqueço até hoje. Eu não deveria ter falado isso, né? Putz, cara, me chamei de velha real agora, né? Faz parte, faz parte. Entrega pra Deus, é isso. Eu deixei esse detalhe mais pro finalzinho, porque eu sei que em algum momento vai surgir essa pergunta nos comentários. Professora, para resolver esse tipo de questão, principalmente no que se respeita ao gráfico 2, a gente poderia calcular diretamente essa razão do cateto oposto dividido pelo cateto adjacente? Porque não é assim que a gente calcula a tangente? E aí, ó, se a gente fizesse, sei lá, um cateto oposto 6 aqui, 6 e o adjacente 2, dessa maneira não ficaria mais rápido, não? Aí é que tá, e tomem muito cuidado. Eu fui averiguar a estatística de erro dessa questão e isso foi em massa na época do concurso. Meus amores, se estivesse assim tão claro no gráfico, os valores para que a gente pudesse calcular um cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, não teria o menor sentido ter o gráfico 1. Ah, professora, mas eu já faço concurso há muito tempo. Eu sei que muitas das vezes as bancas colocam informações que a gente não vai utilizar. Você tá certo nessa observação. Mas tomem cuidado com essas informações numéricas aqui no gráfico, tá? Por quê? De fato, ΔS dividido por ΔT. Mas no gráfico não tá de maneira explícita o valor do cateto oposto e o valor do cateto adjacente. A questão não deixa isso claro. No gráfico 1, parece que essa informação está explícita.
Mas se você for para o gráfico 2 e aplicar um cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, o valor que você vai encontrar aqui no gráfico 2 não vai ser de 4/3. E como a questão pode deixar isso explícito? Além desse pontilhado aqui na horizontal, né, que é paralelo ao eixo dos tempos, ou então paralelo lá na matemática ao eixo X, a questão também tinha que fazer esse pontilhado paralelo, que na matemática a gente chama de eixo Y, e na física a gente chama do eixo das posições. Então aqui deveria também ter uma paralela, deixando claro o valor do cateto oposto, o que não acontece tanto para o gráfico 1 quanto para o gráfico 2. Eu não podia deixar de terminar esse vídeo sem apresentar esse bizu para vocês.